Damos sequência ao Café Comissão ao vivo nesta manhã, segunda-feira, hoje com o grupo dos batismos. Batismos que têm mudado a vida de milhares de pessoas. O senhor dizia que só aqui no Templo de Salomão, o Bispo Danilo, já foram mais de 39 mil pessoas batizadas. Exatamente. O nosso cálculo, o registro é beirando 39 mil. Quer dizer, todos que já passaram pelas águas no nosso batistério aqui. E ontem várias pessoas tomaram a decisão. Também ontem também. Quer dizer, tem pessoas que chegam na hora e falam, eu decidi agora, eu quero. Então vamos na fé. Estamos aqui para isso. E nós temos também o prazer de receber o Rodrigo e a Edilene Simões, que fazem parte do grupo do batismo, e eles vão contar por que decidiram fazer parte deste trabalho tão importante na nossa caminhada de fé. Sejam bem-vindos, bom dia. Bom dia, pastor. Bom dia. Estão na igreja há quanto tempo? Eu faz 27 anos. 27 anos? Sim, senhor. E decidiram entrar para o grupo de batismo por quê? Então, pastor, depois que eu me afastei, vim para cá pro templo, aí eu conheci a minha esposa, aí ela me apresentou o grupo do batismo. Eu vi que é um trabalho muito espiritual, né? E aonde eu decidi a participar do grupo, né? Nessa parte espiritual que aviva nós, né? Diariamente. O bispo nos acompanha, tá sempre nos ensinando o avivamento. Então, é muito importante o trabalho do batismo. Vocês se conheceram, você já estava no grupo do batismo? Sim, já estava. Quando eu cheguei no grupo do batismo, fui convidada por uma levita, Dona Rosa, e aí eu falei para ela, eu vou participar, porque assim, vai do início, né? A gente vai aprendendo mais, saber. Sim. Aí comecei a participar, fiz o discipulado, que antes era em outros dias, agora está sendo às quarta-feira. E graças a Deus, né? Teve um propósito onde o bispo fez uma oração e ele pediu para poder a gente pedir a Deus por uma pessoa, para Deus trazer uma pessoa para fazer parte do grupo. E logo depois desse período, teve a oportunidade de eu conhecer meu esposo. Aí ele faz parte. Estão casados há quanto tempo? 4 anos. 4 anos. Sim, senhor. Quer dizer, a partir do momento que a pessoa decide andar com o Senhor Jesus, ela vai também caminhando ao reino de Deus, né? Ela caminha na direção certa. Então, vida amorosa resolvida e os dois decidiram servir a Deus juntos no batismo. Sim, senhor. E essa decisão de batizar-se, ela traz a paz interior. Batizar-se nas águas é uma decisão muito além de um ritual, muito além de um ato físico, né? Porque o benefício, acima de tudo, é o espiritual. Por isso, nós temos o livro Nos Passos de Jesus, que ensina esse passo a passo para a pessoa começar a sua caminhada com o Senhor Jesus. A Luciane, ela vai falar dessa importância. Olá, meu nome é Luciane. Estou aqui para falar da importância do estudo do avivamento com o livro Nos Passos de Jesus. E tudo começou quando decidi entregar minha vida aqui neste lugar. Eu quero ser a sua morada. Logo após eu comecei a fazer os estudos e foi muito importante, pois nos estudos a gente entende a importância de receber o Espírito Santo, a importância de fazer nossas orações, de entregar nossa vida totalmente a Deus. E hoje eu faço parte de um grupo da igreja e eu quero, assim como um dia pessoas me ajudaram, quero levar a palavra de Deus também para outras pessoas. E eu sou muito grata a Deus por esse estudo que fez muita diferença na minha vida com esse livro Nos Passos de Jesus. Nós perguntamos na enquete de hoje o que mudou na sua vida após o batismo nas águas. A Carol disse: minhas atitudes, que assim mudaram toda a minha vida, tirando todo vazio e tristeza. A Nathalie comentou: meu caráter, hábitos e a maneira de pensar. Porque
agora ela está cheia do Espírito Santo. E é o que realmente acontece, uma troca de espírito. A troca do espírito do mundo que habitava, das vontades da própria pessoa, e agora ela está cheia dos pensamentos de Deus. E claro, transforma tudo ao redor também, a respeito como você se enxerga e enxerga as outras pessoas. E tem aqui o Josinaldo, ele fala assim: ter prazer nas coisas de Deus, ter prazer em meditar, prazer em falar com Deus, prazer em estar na casa de Deus também. E com certeza essa mudança, essa transformação aconteceu nele por conta de uma decisão de se entregar para Deus. Às vezes até a pessoa fala assim: eu não tomei a decisão ainda de me batizar nas águas, porque é uma decisão muito séria, então eu tenho que pensar a respeito. Só que ela já decidiu não se batizar. Ela decidiu ainda continuar vivendo a vida dela longe de Deus, satisfazendo as suas próprias vontades, né? Entre lá, deixe o seu comentário, o que mudou na sua vida após o batismo nas águas. E se você precisa mudar de vida, o grupo do batismo está à sua disposição. Abre-se todos os dias aqui no Templo de Salomão. Essa pessoa basta procurar ali o batismo que fica no subsolo 1 aqui do Templo de Salomão. Exatamente, Valber. Ali nós estamos abertos todos os dias, pela manhã até a noite, e orientamos, passamos vídeos, a pessoa quer esclarecer. E nós estávamos ouvindo agora há pouco a mensagem do Bispo Renato. Ele dizia assim: toda pessoa que toma uma decisão sabe que muita coisa vai cortar na vida dela. O relacionamento com o mundo, com as coisas que ela está envolvida. Então, nós explicamos para a pessoa: olha, o batismo é morrer para esse mundo, é deixar esse mundo para trás. E uma coisa importante que nós estamos falando agora, o livro Nos Passos de Jesus, Valber, 3 capítulos finais fala do Espírito Santo, como receber o Espírito Santo e os frutos do Espírito Santo. Então a pessoa tem essa sequência, por isso que ela recebe o Espírito Santo, que ele orienta os passos que ela tem, que por isso chamam nos passos de Jesus, os passos da caminhada para você receber e ser batizado com o Espírito Santo. E como o senhor contava aqui pra gente nos bastidores, isso não precisa ser demorado, pode acontecer inclusive no mesmo dia, né, Bispo? Exatamente. Então, ontem nós tivemos um caso da senhora que chegou lá doente, sem poder andar já há meses, e ela ouviu a palavra, ouviu a direção que foi dada, e ela começou a chorar, e quando ela estava indo, ela não estava nem podendo andar. Quando ela foi andando, falou: o que houve? Eu não estou sentindo mais nada. Lá são 3 lances de escada, eu vou subir. E assim que ela saiu, ela recebeu o Espírito Santo. E a primeira pergunta que eu fiz para ela: o que a senhora está sentindo agora? Uma alegria, mas a senhora quer fazer o quê? Quero falar de Jesus para todo mundo. Quer dizer, esse é geralmente a manifestação do Espírito Santo, ganhar almas. Aquilo que ela recebeu, ela quer repartir, ela quer dividir com as pessoas. É amar o próximo como a si mesmo. Se você, neste jejum de Daniel, também está decidido a uma nova vida, a receber o Espírito Santo, então assuma a sua fé. Até o dia 2 de agosto, o Bispo Macedo e o Bispo Renato Cardoso, eles estão trazendo mensagens diárias, preparando a igreja para o derramamento do Espírito Santo, porque lá vai culminar tanto o jejum de Daniel quanto a fogueira santa no Monte Sião. E é a oportunidade para uma troca de vida, uma mudança de vida, como nós vamos acompanhar a Rafaela Santos. Desde nova, desde que eu me conheço por gente, sempre existiu um questionamento dentro de mim sobre a vida. Por que eu existia, por que as coisas aconteciam. Já na adolescência isso daí aumentou, aflorou, então só foi piorando com o tempo. Ainda jovem fiz faculdade, trabalhei em empresas grandes, tive salário muito bons para minha idade naquela época, mas mesmo assim nada fazia sentido para mim. Então nesse período eu preferia me fechar, eu preferia me isolar, eu queria viver o meu mundinho justamente para não expor essa dor, não expor essa solidão, essa tristeza às demais pessoas. Dentro de mim, além dos questionamentos, eu vivia com uma tristeza.
Era eu e a tristeza junto, era uma parceira, porque nada assim fazia com que eu ficasse feliz. Nenhuma situação que fizesse por mim ou mesmo a fizesse resolveria. Na época eu conheci uma pessoa que estava afastada da igreja e ela me apresentou a igreja. A primeira vez que eu cheguei na igreja, eu achei a igreja extremamente fria, por não ter uma banda. Eu ainda questionei ele, cadê a emoção dessa igreja? Eu preciso de Deus e não tenho uma emoção. E ele falou para mim que não existia emoção dentro da igreja. E eu saí mais uma vez questionando, mas poxa, eu preciso sentir a presença de Deus. Mas mesmo assim, naquele mesmo dia, algo em mim despertou, assim, não foi assim algo físico, apesar de eu sentir que era uma igreja diferente, mas despertou algo diferente dentro de mim. E a primeira coisa assim de diferente que eu notei naquele dia foi que eu passei a dormir, eu não dormia. Literalmente eu trocava o dia pela noite, é como se fosse uma perturbação noturna. Então os questionamentos da vida que existia dentro de mim começou a me prejudicar até no meu sono. E naquele mesmo dia eu dormi. Eu nem acreditei que eu consegui dormir. Eu falei, poxa, eu dormi. E aí Deus me fez lembrar que foi aquela reunião, foi eu estar na igreja aquele dia. E o que mais impressionou a pessoa que me apresentou à igreja foi a minha frequência. Eu ir mais vezes até do que ele. Porque o meu desejo para conhecer Deus era muito grande. Depois desse dia, eu passei a buscar mais a Deus. Então, eu não escolhia dias de semanas para ir, eu não fiz correntes fixas, eu só queria Deus. Então, eu passei na terça, na quarta, na quinta-feira. E quanto mais eu ia, mais eu descobria porque os questionamentos que existiam dentro de mim, que não eram poucos, eram muito. E somente mesmo a palavra de Deus, as experiências que eu tive dentro ali da igreja, nas reuniões, podiam me aliviar. E todas as reuniões que eu ia, o pastor falava sobre a importância de ter o Espírito Santo. Por mais que eu já estava sendo alimentada ali, eu entendi que eu não tinha o suficiente. E logo em seguida veio o jejum de Daniel. Então eu vi essa oportunidade como uma mudança de vida interior, porque a externa eu sabia que não iria resolver. Dentro de mim já havia esse questionamento, sem algo de dentro não mudar, fora jamais mudaria. E eu fiz o jejum de Daniel como se fosse o primeiro dia na igreja. Eu buscava um dia, eu passei a anular a minha incredulidade, porque dentro de mim existia essa parte de não crer, mas eu anulei, eu queria conhecer a Deus. Eu não via outra possibilidade. Ou eu conhecia Deus naquele período, ou eu não conhecia mais, mas eu estava decidida a me entregar. O que me fez crer mesmo no Espírito Santo, nesse processo de jejum de Daniel, é na parte da Bíblia que fala que aquele que pede, ele acha. E eu pedi. Eu falava assim para Deus, como que eu vou pedir algo e eu não vou achar? E eu tinha certeza que através dessa palavra, Deus iria honrar a minha fé, porque eu estava pedindo, eu não pedi nada externo. Eu pedi aquilo que já tinha sido prometido. E a minha crença fez com que anulasse as dúvidas, né? A palavra de Deus fez com que anulasse todo esse questionamento que eu tinha. Eu queria muito que Deus revelasse isso para mim. Então, no último dia do jejum de Daniel, eu fui até o altar numa busca e antes mesmo de abrir a minha boca, Deus revelou para mim o que a vida toda eu fiquei questionando sobre a existência da vida, sobre por que eu tinha nascido, por que eu vivia naquela situação. E quando eu cheguei, eu não precisei abrir a boca. Eu lembro que faltava em mim palavras, porque eu já não tinha mais palavras. O que eu ia questionar a Deus? O que eu iria entregar? Eu não tinha nada. O que eu poderia dar para Deus, eu entreguei, que foi a minha vida. Naquele dia eu pude ver de Deus o privilégio de ter uma vida. Todos os questionamentos, eles foram cessados naquele dia. E depois desse dia,
eu comecei a desenvolver como pessoa, desenvolver no meu caráter, desenvolver no meu trabalho, na faculdade, dentro da igreja. Passei a ter alegria. E aquele rapaz que me fez um convite para conhecer a igreja, hoje ele é meu esposo. Nós servimos Deus juntos há mais de 10 anos. Eu acredito que seja um questionamento do ser humano sobre a vida. Então, antes de conhecer a Deus, provavelmente todo mundo vai provar alguma coisa. Mas vai chegar um dado momento da nossa vida que nada mais vai fazer sentido. Aí é a hora da pessoa se aprofundar no que realmente faz sentido, que é a palavra, é Deus. Não existe outro caminho, não existe outra possibilidade de vida a não ser essa daqui. Você não vai encontrar emoção, não. Você vai encontrar mudança de vida. Você vai encontrar aqui o que só a fé inteligente pode proporcionar. E é essa a fé que nós apresentamos para você, desde a sua chegada até o batismo nas águas, o batismo com o Espírito Santo. Bispo, por isso, se essa pessoa deseja, ela pode procurar o grupo que estará à disposição com pessoas, como o senhor trouxe aqui o Rodrigo e a Edilene, que chegaram também perdidos, mas se encontraram na palavra de Deus. Nós estamos sempre ali, diariamente, à disposição. O telefone nosso, SOS do batismo, é 3573-3661. Ligue esse telefone, estamos ali prontos, fazemos visita. O batismo ele é completo. Nós temos visita, nós temos núcleos, nós fazemos a tenda, nós temos o aplicativo, nós temos várias atividades dentro do batismo. Tem as tias da escolinha. Então, quer dizer, o batismo ocupa todas as áreas para dar o menor atendimento. Tem lá em frente o guarda-volume, a gente tem a explicação do aplicativo, enfim. O que você precisar no batismo, nos procura ali. O primeiro solo saída da João Boêmio, está ali aquela sala, estamos ali com bispos, pastores, obreiros, levitas, voluntários como eles, inclusive já são até obreiros, então estão ali prontos. O que Deus fez para eles, eles querem repassar para os outros. Então você é o nosso convidado. Quem tirar dúvidas, estamos ali à disposição. Conte conosco para todo momento. Rodrigo e Edilene, que são já obreiros e estão sendo preparados para logo em breve serem enviados nesse ano do ID. Sim, senhor. Estão aí já praticamente de malas prontas. E realmente já estão prontas, preparadas. Já estão prontas? Sim, senhor. As malas já estão prontas. Só está faltando... Vai. Aí eles falaram, fui. Estão dizendo, eis-me aqui nesse ano do ID. Que Deus abençoe vocês. Obrigado. Amém, pastor, por fazer parte desse grupo maravilhoso, estarem aqui compartilhando um pouquinho da história. Sim. Deus abençoe muito. Eu quero também agradecer o grupo do batismo que está conectado conosco, os pastores, voluntários, estão aí. Essa é a prova que nós somos a Universal, e aonde essa pessoa chegar, nos quase 8 mil endereços da Igreja Universal, bispo, ela vai encontrar ali o altar à disposição, um servo de Deus para recebê-la. Que Deus abençoe os senhores e que, se nessa semana da decisão pudermos, voltaremos a conectá-los aqui para mostrar mais sobre a salvação que está acontecendo nessa semana da decisão em cada Igreja Universal. Deus abençoe, muito obrigado. Excelente dia. Isso, dá tchau aí para não parecer que é IA. Isso, aí não é uma foto congelada de IA. Deus abençoe, bispo, muito obrigado, Deus abençoe. Obrigado, pastor Valber, obrigado a todos, e estamos à disposição. Quer nascer de novo, tomar decisão, ainda mais essa semana agora, nos procure. Tenha certeza que o Espírito Santo está de braços abertos te esperando. Deus abençoe a todos. O grupo do batismo é o primeiro que chega e é o último que vai embora. Exatamente. Então você sempre vai encontrar ali as portas. Toda noite, por exemplo, de domingo, a gente sai de lá às 9 da noite ou mais. Esqueci de falar uma coisa. Nós temos a equipe do Entre Linhas e tem o call center, no CDA, que fazemos todo sábado, ligando para os afastados também, recuperar aqueles que estão sem força para voltar.
É um trabalho extensivo, não só o batismo, mas tenha certeza que estaremos sempre prontos para te ajudar. Que Deus abençoe. Muito obrigado.